Eu acho que todo episódio deveria começar com erro de gravação. Ah, não, tu não vai deitar aqui, Será que né? as pessoas estão vendo? Não, Eu não tenho problema nenhum de deitar. Gente, olha, me pediram pra botar uma camisa. Gente, porque a gente tem que ser direto, reto e objetivo. Esse é o nosso primeiro, segundo vídeo. Acho que tá pegando muito sofá e pouco eu. Ali. Falei que era pra ter deixado lá naquele lugar. Oi, gente, bora conversar? Eu sou o Robson E eu sou o Iaguito. e a gente tá lançando um podcast novo, um videocast novo. Uma coisa nova. E como vocês viram da última vez não deu certo porque a gente brigou muito. Nesse a gente promete que a gente não vai brigar. Então aquele que era pra ser o primeiro foi o 0 e esse aqui é o 1, que é o 2. E a gente Ao vai mesmo tentar tempo. se esforçar ao máximo pra não se matar. Lembrei de... Eu sou a Ana e nesse vídeo onde eu sou a Ana... Vai ter briga. A gente resolveu fazer um outro vídeo curto, que esse sim seria o episódio 1 do podcast, até porque a gente tem já vídeos gravados com convidados que estão bem legais e tipo... Altos convidados. Mas eles só podem sair depois que a gente fizer um vídeo apresentando a gente, nos apresentando e apresentando o canal, apresentando o videocast, o projeto. Enfim, eu sou o Robson, Gente, por um momento me deu um branco de quem eu sou. Ele é o Robson, ele tem 30 anos, ele é formado em filosofia pela Universidade Federal do Pará, mas também ele tem técnico em dança pela Universidade Federal do Pará também. Ele é professor, ele é performer, criador. Ele tem outros 2 canais que vocês podem... que vai estar linkado em algum lugar por aqui. E Vou então tirem apresentar o olho Iago, dele. e agora eu vou apresentar o Iago. Esse aqui é o Iago, meu namorado. Gente, por que oi? Por que oi, Iago? Olha, durante o canal. vídeo vocês vão ver um ser passando. E vão ser em todos os vídeos, tá? Gente, passando e é o rabo dele, é um espanador gigantesco, é o República. Ele não tem senso, né? Ele não... Por que oi, Iago? Olha, nem a gente sabe dizer, sabe? Eu sei. No dia que a gente decidiu fazer um podcast, a gente foi procurar nomes. E eu não sei se a gente criou mesmo esse nome, eu não lembro direito. A gente criou mesmo esse nome, Você se veio da pesquisa. foi da pesquisa, do chat. Porque teve muitos outros nomes que a gente queria, mas já tinha alguma coisa com isso, ou não fazia muito sentido com o que a gente queria fazer. Então, Oi foi muito espontâneo, eu acho. Não foi uma escolha muito pensada também. Bom, a gente fez um monte de pesquisa tentando encontrar alguns nomes, e quando eu vi esse, eu acho que foi de pesquisa mesmo que veio o nome, porque a gente queria alguma coisa que tivesse Iago, Robson, a gente não estava conseguindo chegar em lugar nenhum, e de repente apareceu Oi. E, não sei, por não ser algo tão óbvio e ao mesmo tempo carregar uma obviedade tão Ah, é grande, verdade, estava pesquisando coisas com tem, nossos nomes. aí tem uma coisa de também ser uma saudação, inclusive que depois virou a própria thumb, ou não é thumb, mas a capa do canal, que é Oi, bora conversar. Que de fato era isso. Eu acho que o videocast se trata justamente de um convite, né? Oi, bora conversar. Inclusive, quando a gente fala bora conversar, não é esse papo de transformar tudo num monólogo mesmo. A ideia é de que as pessoas conversem mesmo, quer sejam por comentários, quer seja... A gente pensa em convidar, inclusive, pessoas que assistem a gente mesmo pra gente conversar sobre assuntos variados, assuntos diversos. Então, se você quiser participar do nosso podcast, o link do formulário vai estar aqui embaixo. Você vai entrar numa lista de espera e logo logo você vai ser chamado. Mas aproveite que as vagas são limitadas, não, já ia falar ilimitadas. Oi é uma saudação e é um convite também, então bora conversar, é um convite para que todo mundo se sinta à vontade. Por isso que a gente faz também essa escolha de cenário, assim, que nem é uma cenografia, mas a gente escolhe um lugar aconchegante, como Vocês um podem ver sofá, que a gente pra montou conversar. todo um cenário aqui pra Gente, a vocês. gente literalmente fez um esforço mesmo, mas não deu certo, é o que a gente estava tentando explicar para vocês. O podcast, ele parou, o videocast, ele parou por um tempo porque a gente queria que tivesse o cenário perfeito, o som perfeito, tudo perfeito, iluminação perfeita, até que a gente falou, olha, se for dessa forma não vai para frente, não vai acontecer. Ou a gente faz com as condições que a gente tem, porque a gente tá com muita demanda de muita coisa para falar, jogar para fora, ou não vai acontecer. Tudo isso está sendo uma grande experiência, um grande experimento mesmo para todo mundo, porque vai dar problemas no meio, vai ter problema para ajeitar câmera, para ajeitar som, porque tudo está sendo uma grande primeira vez para todo mundo aqui.
E, gente, uma coisa, assim, que eu vou comentar com vocês. A gente tem visto tanta coisa ridícula sendo exibida por aí, gratuitamente sendo exibida por aí, e quando eu falo por aí, são todas as plataformas de audiovisual, que, tipo, por que a gente também não pode ser um ridículo que tá se expondo? Então, é uma coisa que a gente já fazia há muito tempo, não que a gente fala só ridicularidade, né? Mas a gente já tinha algumas conversas interessantes, já queria compartilhar alguns papos, mas eu não sei, eu pelo menos tinha muita vergonha, né? Não sei se tu tem muita vergonha também. Eu nunca. O que foi muito colocado no episódio passado foi que eu nunca. Não, não, eu nunca não. Eu não sou de falar. Não sou comunicativo, eu não sou aquela pessoa que puxa assunto e vai, fala, conversa, chega no lugar e fala com todo mundo, faz amizade com todo mundo. Eu não sou esse tipo de pessoa. Por isso que é um experimento mesmo, né? Sim, Inclusive pra e gente. com o podcast eu tô exercitando uma parte minha que é muito, muito escondida de que eu vou falar sobre tantas coisas e com medo de não conseguir ser interessante, sabe? Porque como eu não sou comunicativo, eu tenho isso muito medo de, quando eu começar a falar, eu falar uma coisa que ninguém quer ouvir. Tipo agora, ninguém quer ouvir esse meu discursinho. Então vai cortar. E é por isso que esse discursinho ele é importante pra ti. Gente, eu acho que esse é o principal ponto. Lembra que eu comentei lá no piloto? Sobre a gente estar fazendo algo para que faça sentido pra gente, e por isso que o título dessa porra como fazer isso aqui ser nosso, porque se tu for entregue a todas as demandas, como as pessoas querem ouvir o podcast, a forma como tu tem que falar, a forma como tu tem que te portar, o que tu tem que vestir, o cenário, a iluminação, a coisa toda, tu não vai, primeiro, tu vira uma grande marionete, tu não consegue atingir a meta do videocast, que era justamente ser íntimo, ser algo que conversa, algo que expurga alguns males, só que aí dessa vez em coletivo, porque tu vai ficar refém de todas essas expectativas que as pessoas vão criar em cima de ti, por exemplo. A gente sabe que o que a gente está fazendo não é bonito, não é esteticamente atrativo para as pessoas. No entanto, se for sincero, vai fazer sentido pra gente. E se fizer sentido pra gente, eu acho que a gente continua fazendo. E, assim, a gente já teve a experiência de gravar com uma convidada, e nessa experiência de gravar com um convidado, eu me senti muito bem falando. No final, parece que eu saí, assim, de uma catarse. Eu tava muito Cambalhotas e cambalhotas. cambalhotas e cambalhotas. Eu tava muito, assim, leve, inclusive. Parecia que eu tinha vomitado tudo que eu precisava vomitar. E eu já entro nesse ponto do que significa isso aqui pra ti. O que é isso aqui pra ti? O que é o oi pra ti? Pra mim, também, como tu falaste, é um exercício de mim mesmo. É um exercício de si. No sentido de que eu sei as minhas limitações, tanto comunicativas quanto de articulação de pensamento, ao mesmo tempo que eu sei as facilidades que eu tenho, e se eu ouvir, faz com que a gente perceba o que a gente tem de muitos prós e muitos contras. Hoje ele entra nesse lugar de exercício, de comunicação, de exercitar, falar e começar e fechar um pensamento que tu sabe que eu tenho muita dificuldade. Eu sou aquela pessoa que conta a história contando 1000 histórias durante o relato. Tipo, eu começo contando como foi meu dia e termino contando a história de um filme que eu assisti. Porque se linkou com aquilo eu não poderia deixar passar, então peguei, puxei, comecei outro assunto e nunca termino o que eu estava falando. Então é muito sobre conseguir melhorar minha comunicação durante as minhas falas e me sentir melhor, eu acho, também. Eu sempre quis muito fazer algo meu, assim. Eu já tentei fazer um canal no YouTube que tem até alguns vídeos, mas eu não vou divulgar. Só que nunca tinha alguém pra me falar, pra me incentivar a continuar. E agora eu acho que tu vai me incentivar a continuar e eu vou te incentivar a Ou continuar. vou mandar parar mesmo. E convidados vão incentivar a gente a continuar também. Porque se o Robson quiser sair, eu continuo o canal com outra pessoa, não tem problema. Então bora lá. O que significa ser nosso? O que significa fazer esse negócio aqui ser nosso? E eu posso começar falando. Eu acho que fazer com que uma coisa seja nossa é deixar de ter uma coisa emprestada para que ela se torne nossa. Eu acho que a gente tem que parar de emprestar perspectivas dos outros e expectativas dos outros do que deva ser uma coisa boa, bem feita e blá blá blá, para que algo se torne nosso no sentido de se é fiel a mim ou se é fiel ao meu estado de existência nesse momento, para mim faz super sentido publicar isso. O que faz, inclusive, amenizar o afeto da vergonha.
Tipo, deixo de sentir tanta vergonha quando eu vejo que eu tô sendo eu mesmo. Se tu acha que o que eu sou é vergonhoso, beleza, problema pra ti. Mas por isso que eu falo que é um exercício de mim mesmo, porque falar sobre mim, falar sobre o que eu sinto, falar sobre as minhas dores, as minhas alegrias, é, é de alguma forma fazer a minha voz ecoar pelo mundo. Então, fazer isso aqui ser nosso é fazer isso ter a nossa cara. O problema é quando tu não sabe qual é a tua cara. Tu faz do jeito que tu gosta. O problema é que quando tu não sabe o que que tu gosta. Faz do jeito que tu quer, tu não sabe o que que tu quer. Eu, pelo menos, passo muito por esse problema de saber o que eu quero. Então, já que eu não sei o que eu quero, não sei o que eu gosto, não sei o que eu babá que eu quero fazer, é, esse podcast vai refletir isso. Esse videocast vai refletir isso. Essa instabilidade, essa rasura, essa ranhura, é, essas milhares de possibilidades do que eu posso vir a ser, e isso vai ser colocado aqui. Talvez vocês se identifiquem ou não com isso. E isso já puxa um outro assunto que é sobre as expectativas que a gente bota em cima do projeto, do que a gente imagina que ele pode ser, que imagina que a gente quer, quando a gente sabe pelo menos o que a gente quer, quando a gente fica imaginando tudo que pode ser, e os assuntos que a gente pode falar, os convidados que a gente pode chamar, e até onde pode alcançar as pessoas, quando para pensar, que foi o que aconteceu logo no começo do projeto, que foi a gente pensar que tem que ter um cenário, que tem que ter uma identidade super legal, e um Tem que cenário ser tudo super coeso. legal, tem que ser. Só que não, a gente viu que se a gente não começar, Não começa. não começa. E não é tipo, a gente vai começar construindo cenário. Não existe, a gente pode construir o cenário que for, Não é o a gente cerne. não vai conseguir continuar. Não é o cerne, não é o núcleo. Porque nisso que tu falou entra também a coisa de a gente herdar modelos, né? A gente herdou modelos de relação de vida, de falas, de tudo, e a gente esquece de questionar esses modelos. Por que é um bom? E aí eu gosto, eu vou pegar um exemplo que tu gosta de ficar dando toda hora, que inclusive eu até meio que te interditei quanto a isso, acho que no último episódio que a gente gravou, que é sobre o programa, né? Porque as referências que o Iago tem são de coisas extremamente descontraídas que eu É não que gosto muito, porque eu sou muito eu formal. assisto muito YouTube, eu assisto muito. é, Tu Eu, consome muito podcast também, né? eu consumo muito podcast e a gente estava conversando sobre como seria. Eu tenho muitas referências de outros programas, então eu sempre jogo. Ele não gosta porque é muito contemporâneo para ele. É muita Muito geração Z. pós-moderna, muito Gen É Z. muito meio geração Z. E ele não gosta dessa. Não que ele não goste de minhas ideias, ele acha que pode não dar certo Eu por sempre achei ser do que fútil. é, Eu sim. sempre achei fútil, mas Só aí. que são elementos que agregam muito. Tá, e eu vou até fazer um elogio agora a isso, pra desmistificar também um pouquinho essa ideia, porque eu acho muito incrível o que o programa faz. Porque o programa é algo extremamente descontraído, é algo extremamente espontâneo, eu considero, por mais que tenham ali algumas pautas, alguns pontos, algumas marcações, mas eu acho extremamente espontâneo. E como é que um programa, literalmente, um programa chamado Programa faz tanto sucesso, se não justamente pela sua Foi o segundo podcast espontaneidade? mais ouvido do Brasil. Pois é, justamente pela sua espontaneidade, porque é algo que só eles conseguiriam fazer. E quem tentar imitar fazer um programa não vai conseguir. Então acho que isso foi se encaixando, porque esses modelos precisavam ser questionados. Programas como o Programa questionaram esses modelos e fizeram acontecer. Olha, essa é a nossa estética, é assim que funciona. Quem quiser acompanhar a gente, porque a gente sabe que tem muita gente lesa que pensa de forma lesa que nem a gente, e aí muita gente se identificou, inclusive o Iago, né? E aí, tá, vamos para esse outro ponto, que é expectativas herdadas versus uma construção real de uma coisa que a gente quer fazer. Que é esse ponto. Ou a gente começa para ter começo, ou não vai começar de jeito nenhum, porque se a gente esperar as condições ideais para começar, não começa, né? O que eu tava falando pra ele sobre o programa foi o primeiro episódio do programa. Que eles não tinham cenário, eles não tinham ideia do que falar no primeiro programa, eles não tinham nada, não tinham roteiro. Eles falaram, bora falar sobre, bora pegar tal coisa. Eu esqueci qual foi o primeiro programa. Acho que foi algumas histórias, acho que foi a história da primeira vez deles, eu acho. História de primeiras vezes deles. E Que é uma coisa que todo mundo conversa. sim, e o que eu queria fazer, que eu até falei pro Robson era, eu não quero fazer um programa, um podcast, um canal que siga roteiros. Eu não quero ter um roteiro todo construído, eu não quero colocar Amor, a pautas. gente nem consegue. Então, eu não quero colocar pautas para ter que seguir o roteiro, porque
tira toda a espontaneidade do projeto, tira toda a espontaneidade da própria, tira toda a espontaneidade da conversa. A gente eu também assisto muitos podcasts junto com o Robson, que a gente fica a gente não presta nem atenção no assunto, a gente fica analisando a conversa das pessoas, como elas falam, como elas se comunicam. A gente vê muito podcast que o apresentador não se desliga do roteiro que ele constrói e quebra toda a conversa. Tipo, a conversa tá fluindo super bem, do nada ele corta porque ele tem que seguir o roteiro Sim, que ele tá sim. seguindo. Porque se algo é nosso, tem muito da gente nesse algo. Então, não dá, como eu comentei, não dá pra esperar algo necessariamente coeso, coerente, que vai ser. Porque a gente não é, eu pelo menos não sou isso. O que é que eu quero dizer com isso? Não espere o inteligentão que fica toda hora. Eu lembro muito quando a gente conversou com a Carol e a Carol comentava: o Robson vai começar a Ai, caralho. O Robson vai começar a filosofar durante o programa, durante os vídeos, porque realmente é o que as pessoas esperam. E sim, eu passo 95% do meu tempo problematizando racionalmente a realidade, mas tem momentos que eu não sou, e por vezes aparecem esse momento que o Robson só fala besteira, tipo o Iago falando de programa. Então não esperem, eu não espero ser esse inteligentão. Tu tem medo de fracassar? Tem, tem. Mas E desse projeto o, fracassar junto e naufragar, ser um grande Titanic, é, sem ser Titanic. são pontos que podem estar próximos, mas são diferentes de eu tenho muito medo de fracassar, mas eu não vou me arrepender ou não vou ficar triste se esse projeto fracassar. Eu me arrependeria se eu não tivesse nem tentado. Aí eu ficaria Exatamente. tristíssimo. Se esse projeto não der certo, eu não me arrependeria justamente porque começou espontâneo e vai terminar espontâneo. Como equilibrar nós dois no mesmo projeto? Porque, gente, assim, apesar de o Iago ser virginiano, eu também sou virginiano, nós somos tipos de virginiano completamente diferentes e a gente é muito diferente. Eu considero o Iago muito avoado. Por exemplo, o que ele consome de podcasts, coisa do tipo, eu consumo, tipo, matérias jornalísticas. Eu sou mais. Eu me considero muito mais chato e o Iago um pouco mais divertido. E talvez isso venha ou aparecer e se evidenciar muito durante os episódios, ou simplesmente vocês vão diluir essa imagem que vocês têm da gente. Mas eu fico muito curioso de saber como é que a gente vai equilibrar uma coisa junto, já que a gente é muito diferente. E vocês viram no último episódio, a gente briga bastante. E eu gosto. Só que ao mesmo tempo que a gente é muito diferente, a gente é muito parecido em muitas coisas. A gente diverge muito quando a gente está criando coisas novas. Por exemplo, a identidade do canal, a gente ficou discutindo, depois que o celular desligou, a gente ficou discutindo ainda por umas 2 horas do que poderia ser, mudando de cor e jogando no chat GPT para ver o que ele falava, até E que acabou no que e acabou. acabou que a gente pegou um rascunho de alguma coisa, Foi, a gente acabou de que a gente se algo. encontrou, mas a gente se encontrou no rascunho. Eu Sim. acho que esse é um ponto importante. A gente se encontra num ponto que, caralho, a gente se planejou tanto, a gente tentou tantas coisas, a gente tentou fazer A uma gente coisa está há um mês bonitinha. tentando fazer essa identidade visual e Égua. a gente, eu vendo tudo que estava acontecendo, a gente foi tu fazendo, criando algo, eu criando algo, até que a gente se encontrou no meio que foi a, aquela vinheta que eu não sabia como produzir, Quero o então rascunho da vinheta. eu não sabia como produzir a vinheta, mas eu tinha ideia do que era a vinheta, e aí eu fui rascunhar a vinheta toda pro Robson, e de lá surgiu a identidade. O rascunho da vinheta virou a vinheta. E eu acho que isso se estende para todo o projeto. E para o projeto como um todo, porque, gente, o Oi é isso. Ele é um rascunho das nossas existências em rascunho também. Tudo que vocês estão vendo são rascunhos. Por exemplo, tudo que aparece de Escrito. escrito é a gente que faz como rascunho, a gente está brincando, a gente está experimentando. É uma grande brincadeira, é uma grande experiência. E agora eu gostei muito dessa ideia e de aliar, de vincular essa ideia de rascunho ao esses vídeos são rascunhos, são notas que a gente poderia rasgar no papel, embolotar e jogar no lixo. E a gente, ao É, invés de jogar no lixo, está postando é no quando YouTube. tu quer escrever alguma coisa, só que não sabe como começar. Então tu só vai rascunhando ideias no meio do papel e deixando aquelas brechas vazias que vão ser preenchidas com o tempo. E é isso que é muito isso que a gente faz, ou tem feito com os vídeos, que é, a gente tenta pegar uma ideia central, e a gente começa, a gente planeja, a gente pode até fazer um roteiro todo, tipo, no episódio com a Carol, que vocês ainda vão assistir, a gente tentou fazer um roteiro, a gente pensou em perguntas, a gente fez uma pergunta, e o resto todo do vídeo foi espontâneo. Foi,
foi surgindo assuntos que foram se conectando até que deu no que E deu. eram rascunhos de conversas. A gente não conseguiu ficar só num assunto, a gente foi Sim. transicionando entre vários assuntos, e isso é muito bom. Eu amei essa ideia de rascunho. E, inclusive, pegando isso que tu falou, esses papéis que a gente vai rascunhando, jogando fora no lixo, meio que a gente juntou tudo que a gente tinha descartado como lixo e falou, vamos exibir isso esteticamente? Isso porque vocês não viram a gente tentando fazer, ao invés de pegar um som pronto, a gente cantar a vinheta. Ah, a gente vai colocar aqui pra vocês Aguardem. ouvirem. É, a É o vinheta. hit do ano. Tu acha que o fato de esse podcast, desse videocast ser nosso, ele pode apagar o nosso eu? Eu já respondo primeiro, eu adoro responder primeiro que eu pergunto. Não. Enfim, traços de antipatia. Mas, enfim, é aquele papo de que, gente, pra mim é um exercício não fazer uma coisa sozinho. Quem me conhece sabe que eu prefiro fazer coisas sozinho, eu sou individualista, eu sou aquela pessoa que trabalha muito também da minha profissão, né, que é uma profissão, entre aspas, solitária, a gente entra no escritório e faz as coisas só, produz só, escreve só. Trabalhar em coletivo, em equipe, ou com outras pessoas é muito. E dividir microfone com outras pessoas é muito difícil pra mim. Então, Eu, eu não eu vejo odeio, como apagar o meu, eu vejo como um exercício de nós. eu odeio fazer coisas sozinho. Odeio. Tipo, As últimas semanas, das últimas semanas de dezembro e algumas semanas de janeiro, que eu fiquei muito sozinho, o Robson viajou, fiquei sozinho em casa, eu tive que fazer tudo sozinho e eu tava querendo muito sair e não tinha ninguém pra sair comigo. Eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu tenho que aprender a fazer as coisas sozinho. Foi que eu fui pro cinema sozinho, de lá eu fui pra um karaokê sozinho. Apesar de eu falar que eu não gosto muito de conversa, mas naquele momento eu queria muito conversar com alguém e não tinha ninguém pra conversar. Então, foi quando eu também pensei em começar a criar um canal novo pra conversar também, com pessoas aleatórias, assim. Chamar a pessoa na rua, falar, vem cá, bora conversar. eu te acho muito ambíguo nesse sentido, porque, gente, assim, o Iago ele não conversa muito com uma pessoa que ele acabou de conhecer, mas com É quem ele verdade. conhece, caralho. E sabe uma Caralho. coisa que eu percebi que eu ia te falar? Tu percebe como eu já tô conversando com a Kaline naturalmente? Sim, tu tá conversando com a cliente, tá conversando com a Eva. A gente, quando a gente começou a namorar, o Iago não falava com ninguém. Todo mundo perguntava, gente, por que que ele não fala? A gente fez alguma coisa, ele não gosta da gente, coisas do tipo. E ele me explicava sempre que era, não, calma, demora, calma, demora. E, inclusive, É eu bem um acho que problema. vai demorar também com a gente conseguir atingir uma naturalidade para trabalhar com isso aqui. Eu tô super Eu mecânico. tô super natural, olha. Caralho, a gente falou coisas completamente diferentes. E é muito bacana porque em momento algum eu acho que isso aqui vai se transformar numa disputa de quem vai falar mais, porque por mais que as pessoas, e vocês vão perceber que eu falo muito mais, talvez tenha essa necessidade de verbalizar muito mais do que o Iago, isso aqui, a meu ver, nunca se tornaria um campo de disputa de quem fala mais ou pensa melhor ou traz mais ideia. Ai, pelo amor de Deus, gente, não é esse o lugar. E é por isso que é tão importante esse vídeo de explicação. Explicação não, esse vídeo de apresentação para vocês do que é esse projeto, que é um rascunho, é um teste, é um experimento que está tentando fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores. E eu lembro que eu até falei no story meu agora recentemente que, mas por que que vocês estão escolhendo então o audiovisual para se expressar, a internet, coisas? Pô, gente, porque é algo do nosso tempo, é um sintoma do nosso tempo. Eu não vou escrever cartas, quem escreve acha lindo e fofo. Não. Os recursos que o nosso tempo tem apresentado para a gente é o recurso audiovisual, é a internet, e eu quero fazer uso, eu quero explorar a potencialidade. Vamos para o último tópico, para não ficar tão longe, não tão longo. Eu anotei alguns tópicos sim aqui, o computador está aqui, eu gosto de tópicos, mas a gente quase não está seguindo. Tu achas que um dia a gente pode perder esse encanto do nosso e o que sustentaria quando as dificuldades aparecer? E vão aparecer, já tem aparecido, né? Quando as dificuldades aparecerem para o nosso videocast, o que tu acha que vai sustentar ele? O dinheiro que a gente vai ganhar. E acontece, porque sendo professor, gente, pelo amor de Deus. Sendo designer. Então, temos que recorrer ao quê? À mídia. E aguarda que a gente vai lançar uma marca de maquiagem, perfume e joias. E bags. Eu quero lançar É uma com coisa de bags bags. também. A gente vai lançar nossa loja. Uma coisa que eu acho que pode prejudicar muito a gente dentro desse processo todo, dessa caminhada, é a nossa preguiça. Sim. Gente, tem uma coisa que a gente tem muito em comum, eu e o cunhado, que Que a é gente construiu juntos, né? preguiça. Égua. E A a gente gente começou a construiu juntos. endossar um no outro a preguiça de égua, às vezes, amor, a gente tem que fazer tal coisa. Égua, caralho, bora ficar deitado aqui, não vamos Eu fazer. ontem, né? E, Ontem era pra gente. Ontem a gente tava discutindo sobre a identidade visual e eu só abracei ele e falei:
Eu vou dormir 3 minutos só. Tem as demandas pra fazer, mas, tipo, eu falo pra ele que eu tô cansado, tô com preguiça, não quero fazer, ele concorda comigo, a gente acaba não fazendo. Só atrasou muito pra sair esse videocast por conta disso. Da nossa preguiça de fazer o que tinha que ser feito. Porque se a gente estiver longe um do outro, piora ainda mais, porque a gente. Ele fala, tu tem que fazer tal coisa, fala, tá bom, vou fazer. Só que eu tô deitado e eu não quero levantar naquele momento. É a mesma coisa a ele. Então eu acho que esse podcast pode ajudar muita gente, inclusive nesse ponto do compromisso, né? De estabelecer um compromisso. Gente, ai, desculpa, eu falo até uma coisa polêmica agora. Podem foder com. Ai, até me. Ih, fiquei nervoso. Mas enfim, podem foder com a gente, mas o compromisso que eu quero estabelecer, sinceramente, não é com vocês. Depois de muito tempo de estar entregue na mão dos outros, fazendo só o que os outros queriam, atendendo todas as expectativas de todo mundo, pela primeira vez eu tô tentando exercitar um compromisso comigo mesmo, sabe? Então, estar criando podcast no Spotify, estar criando vídeos no YouTube, falando sobre mim, falando um pouquinho mais sobre mim, descobrindo as coisas que eu gosto e que eu não gosto, é de fato assumir, é firmar um compromisso comigo e falar em dupla com o Iago, criar uma sintonia com o Iago dentro de um videocast, é também criar um compromisso com ele, sabe? Um compromisso coletivo que eu nunca exercitei criar. Então eu acho que isso aqui vai ser um grande desafio pra gente. E tipo, sabe qual é a vantagem da gente estar fazendo isso aqui? É que a gente é muito transparente. Eu Vocês considero vão a ver isso no gente episódio da Carol. muito. Vocês vão ver isso, vocês vão ver mesmo isso no episódio da Carol. A gente é muito transparente e eu não vou ver isso como. Eu não vou ver a minha vulnerabilidade como um defeito de forma alguma. Eu sempre performei uma força que sim, me abriu muitas portas, porque se você não performar, se você mostrar que você é frágil, você tem 1 trilhão de portas fechadas na sua cara. Mas eu sempre performei força e agora estou entendendo que há muita força dentro do assumir, da afirmação da minha fragilidade, da minha vulnerabilidade. Bom, vocês já entenderam o clima que é o podcast, o videocast, a gente está gostando de fazer isso. E aí tem uma coisa que podem aparecer em alguns episódios e outros não, que são os fechos que a gente faz, que é o momento final. A gente está tentando não seguir os clichês, né? Que é assim, oi, gente, isso aqui é tal coisa. A gente tá brincando muito com isso. Eu apoio muito a gente seguir clichês, adoro clichês. Pois é, tem isso. O Iago gosta dos clichês. Eu me irrito muito. Vocês viram no vídeo Mas passado eu que eu me faço por irrito graça. muito. Eu faço por graça pra irritar ele, né? Me irrita muito, assim. Eu não gosto disso porque, tipo, eu critico muito alguns produtores de conteúdo, assim, por não produzirem caralho nenhum e por não terem conteúdo porra nenhuma. Então isso me estressa quando eu vejo algumas coisas assim. Enfim, de qualquer forma, o compromisso inicial é com a gente, mas aí, caso tenha um retorno da parte de vocês, o compromisso também vai ser atado com vocês. A gente pretende, em alguns episódios, outros não, criar uma espécie de reflexão final pra gente pensar junto, e se quem quiser, ou sei lá, teve a disposição de ouvir tudo até o final, pode pensar junto com a gente essas perguntas que a gente deixa no final. E a pergunta que a gente deixa para quem estiver assistindo, puder estar assistindo aí, é: o que na tua vida ainda não é teu, mas que tu tá tentando fazer ser teu? Enfim, tem esses dois pontos: o que eu tento fazer meu e o que eu tô disputando que talvez venha a ser meu. Eu acho que esse podcast ele é uma grande disputa para fazer com que ele seja nosso. E não só dos clichês, e não só o que vocês querem ouvir, ou não só o que todo mundo quer ver no YouTube. E apesar de que se a gente está se colocando no YouTube é porque de alguma forma a gente está se moldando a isso. Mas, não sei. Eu tô em disputa de mim mesmo. E esse podcast me ajuda nesse caminho, nesse trilhar. A palavra do dia se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 25. Todos os cristãos cancelando a gente agora. Beijo, cristãos. Mas é isso, gente. Esse foi o segundo/primeiro episódio desse podcast, desse videocast, que pode ou não sair toda semana, que pode ou não ter um ou mais episódios toda semana. A gente não quer se prender a datas, a quantidade, A gente não quer a prometer muita períodos de coisa. tempo. A gente não quer prometer nada. A gente não vai prometer nada. A gente não vai prometer vídeo toda semana, a gente não vai prometer convidado, a gente não vai prometer assuntos variados. A gente pode fazer 3 vídeos seguidos sobre E relacionamento. postar os 3 seguidos. Porque a Sim. gente é expert em quebrar E depois promessas. apagar todos. Mas a gente é expert em quebrar promessas, mas também em surpreender. Sim. Em fazer o negócio acontecer de uma forma melhor do que vocês E nós vamos esperavam. fazer vlogs, vamos fazer receitas, vamos fazer vídeos cuidando de plantas. Vai ter tudo A aqui. gente vai fazer o que a gente faz no nosso dia a dia, a gente quer mostrar e quem quiser conversar com a gente O que convida. der mais dinheiro pra gente, a gente vai fazer.
É um literalmente bora conversar. E é isso. Gente, o próximo já é o da As redes Carol? sociais estão aqui embaixo. Curtam, compartilhem. O próximo já é o da Carol? Já é o da Carol. Olhem quem tá assistindo. Vídeo 2 com dela já gravadíssimo. Beijo, gente. Manda beijo pros seguidores. Ah, beijo pros nossos 3 inscritos, que a gente já tem 3 inscritos.